Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daiane Stephanie Maia Costa, geógrafa especialista em meio ambiente e desenvolvimento regional e mestranda em geografia. E eu estou trabalhando com vocês nessa disciplina Fundamentos e Processos Industriais. Essa é a nossa última aula. Peço novamente que vocês mantenham a mesma prática nesta nossa última videoaula de estar anotando através de papel e caneta todas as dúvidas e depois postarem no nosso fórum. Lembrando, como eu já informei nas aulas anteriores, vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, já ocorreram alguns, agora nós teremos o nosso último fórum. Então postem as dúvidas no fórum pertinente a esta aula. Eu espero muito que essa disciplina ela tenha conseguido alcançar o objetivo de promover em você, enquanto futuro técnico, o senso crítico que falei em todas as nossas aulas. Abordamos temáticas ao longo desse período que puderam contribuir para uma melhor reflexão e associação às inúmeras funções de um técnico em meio ambiente. Essa disciplina, ela possui, pessoal, uma temática importantíssima no que se refere ao meio ambiente. Como já dito em nossas aulas anteriores, eu torno a afirmar que compreender os processos de produção, os fundamentos dos processos industriais, as normas de controle, indicadores de qualidade ambiental, saber aplicar as normas e calcular os impactos é extremamente importante para um profissional da área de meio ambiente. E antes de iniciarmos nosso conteúdo previsto para essa nossa aula de hoje, como de costume, eu gostaria de fazer um resumo do que nós abordamos nas aulas anteriores. Em todas as aulas, eu iniciei informando sobre a formação que cada um de vocês deve buscar como profissional, pois muitas são as áreas de atuação de um técnico em meio ambiente, como o planejamento, a administração, o estabelecimento de diretrizes, normas e limites, no sentido de ocupação atual e futura do ambiente. Além de tudo, a adoção de formas de planejamento e gestão que são capazes de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental e também a garantia da qualidade de vida. E também, além de tudo, a avaliação da dimensão das alterações ambientais que são provocadas pelas ações antrópicas, benéficas ou não sobre o meio ambiente. E você, enquanto técnico, tem a capacidade também de propor formas de solucioná-las. Além de tudo, tem a questão do desenvolvimento de valores éticos e atitudes, que reflitam uma postura coerente diante de questões ambientais, entre as quais o respeito ao ser vivo e ao meio físico, a responsabilidade, o altruísmo e a autodisciplina que eu tanto citei nas outras aulas fazem parte. E, além de tudo, também as características de flexibilidade, de orientação global e a capacidade de decisão. Além de tudo, eu queria repetir, como eu repeti em todas as nossas aulas, tornar a repetir nessa aula de hoje, que todas essas competências fazem parte das diretrizes desse curso de meio ambiente desse Instituto de Educação. Então, várias são as áreas de atuação do técnico em meio ambiente. Para você que ainda não teve a oportunidade de saber, saiba que o técnico em meio ambiente ele pode atuar em várias áreas. Ele pode atuar através da prestação de serviços, como profissional autônomo ou por meio de sua própria empresa. A educação ambiental nas empresas, nos órgãos públicos, na unidade de conservação, ali promovendo a educação ambiental. Na gestão ambiental, através do ecoturismo também, dos parques e reservas. Além de tudo, nas unidades de conservação, que também inclui aí os parques e reservas, a gestão de resíduos sólidos, através da coleta seletiva, o diagnóstico ambiental, os meios físicos e bióticos, o tratamento de águas de abastecimento, a recuperação de áreas degradadas através do diagnóstico, controle de poluição, produção e plantio de mudas, controle da poluição do ar, da água em seus diversos tipos, também o tratamento de águas residuárias domésticas ou industriais, além de tudo, o controle da poluição do solo e também atuar nas empresas e órgãos públicos, Então, o técnico tem várias funções. Esta é a ementa da nossa disciplina, que fizemos referência em todas as nossas aulas. Você, aluno que não assistiu, poderá compreender um pouco dos assuntos centrais dessa disciplina. Então, vamos lá.
Na nossa ementa nós temos a caracterização dos processos industriais, os tipos de combustíveis, né? Nós já tratamos desses assuntos, transferência de calor, fluxograma de processos industriais, tipologia dos resíduos industriais e controle ambiental de processos industriais. É importante também relembrarmos, como eu sempre citei em todas as aulas, novamente, os nossos objetivos. Nossos objetivos, né, são compreender os processos e projetos industriais, identificar os principais tipos de combustíveis, destacando o impacto da sua obtenção e utilização sobre o meio ambiente, estudar os principais mecanismos de transferência de calor utilizados em escala industrial, estudar os principais tipos de resíduos industriais, estabelecendo uma relação com as formas de tratamento desses resíduos para reduzir o impacto ambiental dessas atividades. Agora, iremos iniciar o conteúdo dessa disciplina, contido em nossa última unidade de estudo. Eu gostaria, pessoal, que ficassem atentos ao prazo, dos estudos dessa unidade, que se encontram disponíveis no ambiente virtual. Então, vamos começar? Já abordamos na aula anterior um pouco do sistema de produção ao longo do tempo e compreendemos que as técnicas elas foram se desenvolvendo e aumentaram as especializações no modo de produzir e fabricar. Em seguida, abordamos sobre os processos industriais e também sobre os processos de transferência de calor e sua importância dentro de um processo industrial, bem como os princípios da transferência de calor, quais são os processos através dos quais ocorre a transferência, e equipamentos também que são capazes de realizar essa transferência de calor. E em seguida abordamos sobre o conteúdo, tipos de combustíveis, e hoje nós falaremos sobre controle ambiental de processos industriais. Lembrando que no que se refere ao controle ambiental de processos industriais, as competências buscam diversos entendimentos sobre os principais tipos de resíduos industriais. Aqui a gente vai tratar da questão da tipologia, os indicadores de qualidade ambiental, o processo de controle ambiental dos processos industriais. E para que continuemos, é necessário manter a dinâmica de atenção e de dedicação de vocês nos estudos e também, como eu já disse anteriormente, nas atividades da sala virtual. E, além de tudo, é importante que ocorra a leitura de toda a apostila. Vamos lá. Iniciaremos com essa citação do livro de vocês, que diz o seguinte: o tema resíduo sólido industrial foi e é foco de longos debates e decisões nacionais e internacionais no sentido de promover o desenvolvimento sustentável. Uma tendência é a substituição do termo resíduo, que se refere àquelas sobras não aproveitáveis que acabam em aterros ou centros de tratamento. Surge, então, o termo excedente ou subprodutos como denominação mais compatível e adequada, uma vez que as sobras dos processos de produção devem ser consideradas como matérias-primas excedentes, que, uma vez desconsideradas, oneram o empreendimento industrial e comprometem sua competitividade e lucratividade. Quando nos referimos ao resíduos, resíduos, pessoal, nós devemos entender que resíduo, ele pode ser considerado qualquer material que sobra após uma ação ou processo produtivo. Então, diversos tipos de resíduo, como sólidos, líquidos e gasosos, são gerados nos processos de extração de recursos naturais, transformação, fabricação ou consumo de produtos e serviços. Esses resíduos eles passam a ser descartados e acumulados no meio ambiente, causando não somente problemas de poluição, como caracterizando um desperdício da matéria originalmente utilizada. Em seu livro, pessoal, vocês encontrarão essa explicação sobre a classificação dos resíduos, que pode ser quanto à característica física, onde eu posso ter seco, papéis, metais, couros, tecidos, vidro e madeira. Molhados,
que pode ser restos de comida, cascas e bagaços de frutas, ovos e legumes. Composição química, orgânico, restos animais e vegetais das mais diversas fontes. Inorgânico, composto por produtos de origem mineral e manufaturados, como plásticos, vidros, borrachas, metais, isopor, cerâmica, entre outros. Então, cursistas, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ela define o lixo como qualquer coisa que seu proprietário não quer mais e que não possui valor comercial. Seguindo esta lógica, se nós assumirmos que parte dos resíduos gerados nas diversas atividades humanas ainda possui valor comercial, se for manejado, de forma adequada, temos que o quê? Adotar uma nova postura e assumir o resíduo como uma matéria-prima potencial. Se considerarmos a complexidade das atividades humanas, podemos imaginar que o resíduo de uma atividade ele pode ser utilizado para outra, e assim, sucessivamente, de forma sistêmica e integrada. Aí, assim, após este ciclo de utilizações, o material que não tiver nenhuma possibilidade de se reintegrar na cadeia produtiva, só assim, nesse caso, ou seja, que não tiver nenhum consumidor em potencial aí, podemos denominar de lixo, se não tiver como ser realmente aproveitado. Então, ao classificarmos os resíduos no que se refere à origem, nós vamos encontrar um resíduo que pode ser de origem domiciliar, originado em residências, predominam restos de alimentos, consideramos aqui também os produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens. Contém ainda alguns resíduos que podem ser tóxicos, como comercial. Temos o comercial, que é originado em estabelecimentos comerciais e de serviços como lojas, prefeituras e bares. Temos também os hospitalares, que são originados no atendimento e cuidados da saúde humana e animal, seja em hospitais, farmácias, unidades de ensino, laboratórios. Temos industriais, que é originado nas atividades dos mais variados ramos da indústria, como metalúrgica, química, petroquímica, a papeleira e a alimentícia. Temos o radioativo, que é proveniente da atividade nuclear. Temos agrícolas, que predominam restos de colheitas e ração. O resíduo de pesticidas é tóxico e requer tratamento especial. Devemos dar ênfase aqui, de certa forma, depois de falar das origens, devemos falar do entulho, tá? Que também é importante citar, que são resíduos da construção civil, que são compostos por materiais de demolições, resto de obras, solo de escavações diversas. E o entulho, pessoal, é geralmente um material inerte, que é passível de reaproveitamento, porém, geralmente, ele contém uma vasta gama de materiais que podem lhe conferir toxicidade, com destaque para os restos de tintas e de solventes, peças de amianto e metais diversos, cujos esses componentes eles podem ser remobilizados caso o material não seja disposto adequadamente. E também devemos abordar um pouco mais sobre os resíduos industriais. Já citamos ali, mas é bom falar um pouco sobre eles no seguinte sentido. É bom compreendermos que o lixo industrial é bastante variado, ele podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, escórias, vidros e cerâmicas. E nesta categoria inclui-se a grande maioria do lixo considerado tóxico. Então agora nós vamos tentar, para aumentar um pouco mais o desenvolvimento dessa temática, vamos tentar compreender a classificação dos resíduos. Então, de acordo com a norma da ABNT, 2004, os resíduos classificam-se em resíduos classe 1, perigosos, periculosidade à saúde humana ou a organismos vivos, letalidade, não degradabilidade, inflamabilidade, corrosividade, toxicidade e patogenicidade. Exemplo, nós encontramos nas latas de tinta, lona de freio, filtro de ar, filtro de óleo. Enfim, os resíduos de classe 1, que nós consideramos perigosos,
são os que apresentam riscos ao meio ambiente e exigem tratamento e disposição especiais, ou que apresentam riscos à saúde pública, tá? Tem que ficar bem definido isso. E nós temos também um outro tipo, que é o resíduo de classe 2. Resíduo classe 2, não perigosos, que subdividem em resíduos classe 2A, biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em água, e exemplo disso nós temos nos plásticos, no papelão, pneus, material têxtil e madeira. Então, pessoal, os resíduos de classe 2, não inertes, são basicamente os resíduos com as características do lixo doméstico, tá? Para ficar bem definido, que são não perigosos, né? E teremos também o resíduo de classe 2B. O resíduo classe 2B é quaisquer resíduo que, quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, a temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto cor, turbidez, dureza e sabor. Exemplo, nós temos vidro, cerâmica e metralha de construção. Então, os resíduos de classe 3, inertes, são os resíduos que não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo. São resíduos como restos de construção, os entulhos de demolição, pedras e areias que são retiradas de escavações. Outra informação importante, pessoal, se refere ao seguinte: os resíduos compreendidos aqui nas classes 2 e 3, eles podem ser incinerados ou dispostos em aterros sanitários, desde que preparados para tal fim e que estejam submetidos aos controles e monitoramento ambientais. Os resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos, somente podem ser dispostos em aterros construídos, especialmente para tais resíduos, ou seja, tem que ser algo específico. Ou então eles devem ser queimados em incineradores especiais. Nesta classe, inserem-se os resíduos da área rural, basicamente, as embalagens de pesticidas ou de herbicidas e os resíduos gerados em indústrias químicas e farmacêuticas. Uma outra classificação dos resíduos pela origem podem também, ser representadas ou apresentadas através do lixo domiciliar, comercial, de varrição em feiras livres, serviços de saúde hospitalares, portos, aeroportos e terminais férreo e rodoviários, industriais, agrícolas e entulhos. Alguns desses nós já até citamos aqui anteriormente, que eu acabei de falar. Então, precisamos compreender também a tipologia dos resíduos industriais. A diversidade de resíduos industriais é tão grande quanto própria diversidade de atividades industriais, resultando em modificações nas características físicas do solo, onde podemos considerar os resíduos industriais domésticos e agrícolas, a água, os resíduos industriais domésticos e agrícolas, e o ar, que é resíduos industriais e veicular. Então, vamos compreender a primeira classificação. Os resíduos industriais, eles classificam-se em gasosos primários, que são liberados direto da fonte para a atmosfera, secundários, que são o resultado da reação entre constituintes da atmosfera e poluentes primários, exemplo, monóxido de carbono, o óxido de enxofre, hidrocarbonetos e clorofluorocarbonetos. Vale lembrarmos, pessoal, que além das indústrias, as queimadas, elas também liberam gases poluentes. Vejamos alguns resíduos gasosos que podem prejudicar sérias consequências ao meio ambiente. Dióxido de carbono, gás carbônico, quando em grande quantidade, ele é responsável pelo efeito estufa, Você, enquanto técnico de meio ambiente, com certeza já tem estudado bastante sobre isso. E nós devemos saber que isso é uma consequência, do aquecimento para o aquecimento global. E o dióxido de carbono, ele é liberado na atmosfera através dos automóveis ou ainda por meio da queima de combustíveis fósseis. E é importante mencionar esse mesmo resíduo gasoso, ele está presente o quê? Nos refrigerantes ou nas águas com gás, assim como também ele podem ser transformados em gelo seco. Nessas situações, o dióxido de carbono não está em sua forma perigosa, ou seja, não é prejudicial. Dióxido de enxofre,
a emissão de dióxido de carbono pode ocasionar chuva ácida. O dióxido de enxofre é liberado para a atmosfera através dos automóveis e indústrias. Uma vez emitido, o que acontece? Ele reage com gotículas do ar e forma o ácido sulfuroso, precipitando-se em forma de chuva ácida. A chuva ácida pode provocar várias consequências, ocasionar a morte de animais marinhos, degradar construções, poluir rios, solo, entre outras consequências que prejudicam o meio ambiente. O óxido de nitrogênio, assim como o dióxido de enxofre, a grande emissão de dióxido de nitrogênio também pode ocasionar chuva ácida. Esses são alguns resíduos gasosos que podem ocasionar grandes problemas ambientais. Em relação à gestão deles, é praticamente impossível tratá-los depois que forem lançados na atmosfera. Mas existem algumas atividades diárias, que nós mesmos, enquanto cidadãos responsáveis, podemos fazer para ajudar a diminuir a emissão desses gases e, consequentemente, evitar, um pouco da poluição do ar. Como, por exemplo, usar menos o carro, optando, quando possível, pelo transporte público ou bicicleta, ou ainda utilizar catalisadores automotivos e filtros, Outra classificação importante dos resíduos sólidos é que são originados dos mais diversos ramos industriais. O principal problema é o volume ocupado. São depositados em aterros industriais ou incinerados, que agrava a poluição atmosférica. Então, pessoal, uma definição básica para resíduos sólidos é como se fossem todos os resíduos sólidos ou semissólidos das atividades humanas ou não humanas, que, embora possam não apresentar utilidade para a atividade fim, de onde foram gerados, podem virar insumos para outras atividades. Exemplos: aqueles gerados na sua residência e que são recolhidos periodicamente pelo serviço de coleta da sua cidade, e também a sobra de varrição de praças e locais públicos, que podem incluir folhas de árvores, galhos e restos. Além de tudo, como já mencionamos anteriormente, até algum tempo atrás, em alguns lugares, você ainda irá encontrar essa definição. Os resíduos eram definidos como algo que não apresenta utilidade nem valor comercial. No entanto, esse conceito mudou. Atualmente, a maior parte desses materiais pode ser aproveitado para algum outro fim, seja de forma direta, como, por exemplo, as embalagens laminadas, descartadas pelas indústrias e utilizadas para a confecção de placas e compensados, ou também de forma indireta, por exemplo, como combustíveis, para geração de energia, que é usada em diversos processos. Existem formas de tratamento e destinação dos resíduos sólidos, como, por exemplo, a reciclagem, que consiste basicamente da reintrodução dos resíduos no processo de produção. É uma prática que precisa ser difundida, especialmente pela economia da energia gasta nos processos de produção e também pela diminuição na utilização da matéria-prima virgem, Entretanto, para ser viabilizada em maior escala, torna-se inevitável a adoção de políticas voltadas à regulamentação e incentivos ao setor. Existe também a compostagem, que constitui-se no processo biológico de decomposição da matéria orgânica, que está contida em restos de origem animal ou vegetal. Esse processo tem como resultado final um produto e composto orgânico que deve permitir sua aplicação no solo sem ocasionar riscos ao meio ambiente. É muito praticado no meio rural. Assim, é bom entendermos que, para ser aplicado aos resíduos sólidos urbanos, necessita-se de um rigoroso processo de triagem de sua fração orgânica para livrá-lo de componentes tóxicos ou perigosos. Outro tipo é o aterro sanitário. É a forma de disposição final de resíduos sólidos no solo, em local que nós consideramos devidamente impermeabilizado, mediante um confinamento em camadas cobertas com material que nós consideramos como inerte, geralmente solo. Claro que, segundo normas operacionais específicas, seria de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais. Outro exemplo é a incineração, que é o processo de redução de peso e volume do lixo pela combustão controlada. A incineração ela é utilizada atualmente no Brasil apenas para o tratamento de resíduos hospitalares industriais. É bastante difundida em países desenvolvidos e com pouca extensão territorial e normalmente é associada à produção de energia.
Se faz importante compreender, cursistas, alguns pontos importantes sobre o sistema de gestão deste resíduo, tá? No Brasil, o Serviço Sistemático de Limpeza Urbana, ele foi iniciado oficialmente em 25 de novembro de 1880, na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, né? Então capital do Império na época. Nesse dia, o imperador Dom Pedro II, ele assinou um decreto de número 3024, que aprovava o contrato de limpeza e irrigação da cidade, que foi executado por Aleixo Gari e mais tarde por Luciano Francisco Gari, de cujo sobrenome origina-se a palavra Gari, que hoje denomina-se os trabalhadores da limpeza urbana em muitas cidades brasileiras. Se analisarmos o tempo histórico, considerando dos tempos imperiais aos dias atuais, os serviços de limpeza urbana vivenciaram momentos bons e ruins. Hoje, a situação de gestão dos resíduos sólidos se apresenta em cada cidade brasileira de uma forma diversa, prevalecendo, entretanto, o quê? Uma situação nada alentadora, se formos analisar. Considerada um dos setores de saneamento básico, a gestão dos resíduos sólidos não tem merecido a atenção necessária por parte do poder público, infelizmente. Com isso, compromete-se cada vez mais a já complicada saúde da população, bem como degradam-se os recursos naturais, especialmente o solo e os recursos hídricos. A interdependência dos conceitos de meio ambiente, saúde e saneamento é hoje bastante evidente, o que reforça a necessidade de integração das ações desses setores em prol da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Como um retrato desse universo de ação, há de se considerar que mais de 70% dos municípios brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes e que a concentração urbana da população no país ultrapassa a casa dos 80%. Isso reforça, né, as preocupações com os problemas ambientais urbanos. E entre estes, também o gerenciamento dos resíduos sólidos, cuja atribuição pertence à esfera da administração pública local. As instituições responsáveis pelos resíduos sólidos municipais e perigosos, no âmbito nacional, estadual e municipal, são determinadas através de alguns artigos, que nós vamos citar aqui agora, importantes, da Constituição Federal. Os incisos 6º e 9º do artigo 23, que estabelecem ser competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, bem como também promover programas de construção de moradias e a melhoria do saneamento básico. Em termos dos incisos, né, além disso, nós temos em termos os incisos, né, 1º e 5º do artigo 30, que estabelecem como atribuição municipal legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização dos seus serviços públicos, como é o caso da limpeza urbana. Gestão, né, seria o ato de gerir, gerência, administração, negociação. E a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, define lixo ou resíduos sólidos como os restos das atividades humanas, consideradas pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional, que é onde entra a questão do tratamento convencional. Tradicionalmente, o que ocorre no Brasil é a competência do município sobre a gestão dos resíduos sólidos produzidos em seu território, com exceção dos de natureza industrial, mas incluindo-se os provenientes dos serviços de saúde. No que se refere à competência para o licenciamento de atividades poluidoras e ao controle ambiental, no artigo 30, nós, primeiro, né, já mencionado aqui, estabelece a principal competência legislativa municipal, qual seja, né, legislar sobre assuntos de interesse local, e dá, assim, o caminho para dirimir aparentes conflitos entre a legislação municipal, a federal e a estadual. O município ele tem competência para estabelecer o uso do solo em seu território, isso é um fato. Assim, é o município quem emite as licenças para qualquer construção, o alvará de localização para o funcionamento de qualquer atividade, que são indispensáveis para a localização, né, construção, instalação, ampliação e operação de qualquer empreendimento em seu território. Portanto, o município ele pode perfeitamente, né, estabelecer parâmetros ambientais para a concessão ou não dessas licenças e alvará. A lei federal que criou, que nós chamamos de licenciamento ambiental, quando menciona que a licença ambiental
é exigível, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, já prevê a possibilidade de que os municípios exijam licenças municipais. A geração de resíduos sólidos domiciliares no Brasil é de cerca de 0,6 quilos por habitante ao dia e mais 0,3 quilos de habitantes ao dia de resíduos de varrição, limpeza de logradouros e entulhos. Algumas cidades, especialmente nas regiões sul e sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, elas alcançam índices de produção mais elevados, podendo chegar a 1,3 quilos por habitante ao dia, considerando todos os resíduos manipulados pelos serviços de limpeza urbana, que inclui domiciliares, comerciais, de limpeza de logradouros, de serviços de saúde e entulhos. Grande parte dos resíduos gerados no país não é regularmente coletada, permanecendo junto às habitações, principalmente nas áreas de baixa renda. Ou segundo, nós temos vazadas em logradouros públicos, terrenos baldios, encostas e cursos d'água. De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi realizada em 1989, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, PNSB, os domicílios particulares permanentes urbanos representavam 78,1% do total de moradias brasileiras. Desses, 80% tinham seu lixo recolhido direto ou indiretamente pelos serviços municipais de coleta de lixo, restando, portanto, 19,9% dos domicílios fora do atendimento dos serviços municipais de coleta. As diferenças regionais apontam para as regiões sul e sudeste como as que detêm a maior cobertura de atendimento de seus domicílios, com 87% e 86,6%, respectivamente, enquanto as regiões norte e nordeste têm apenas 54,4% e 44,6%, respectivamente, de domicílios atendidos por tal serviço. Ainda de acordo com a PNSB, alguns dados evidenciam a dimensão da gravidade da situação do setor do país, dos então 4.425 municípios brasileiros. No ano de 1989, 3.216 possuíam serviço de coleta apenas no Distrito Sede, enquanto os 280 não dispunham de qualquer tipo de atendimento. Outra classificação importante, agora é de outro tipo, é dos resíduos líquidos, oriundos dos processos industriais, águas de refrigeração poluída, águas pluviais e esgotos domésticos. As determinações mais utilizadas para caracterizar um efluente líquido são os parâmetros físicos, temperatura, cor e turbidez, os parâmetros químicos, como pH, alcalinidade, o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, DQO, que é a demanda química de oxigênio, metais, parâmetros físicos, temperatura, cor e turbidez, parâmetros biológicos, bactérias, protozoários e vírus. Como consta no seu livro, pessoal, segundo a norma brasileira, NBR, um efluente líquido industrial é o despejo líquido oriundo de estabelecimento industrial, que compreende emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais e esgoto doméstico. O livro traz a informação que nem sempre houve a preocupação em se caracterizar os efluentes líquidos industriais e avaliar seu possível impacto no meio ambiente. Vamos compreender agora sobre o plano de controle ambiental. O plano de controle ambiental, ele é um instrumento utilizado no processo de licenciamento de processo ambiental. Ele deve conter todos os possíveis impactos ambientais envolvidos no processo industrial, atendendo assim à legislação ambiental. O controle ambiental de um processo industrial tem como objetivo a prevenção, a poluição e contaminação e lançar práticas que possam produzir ou eliminar a ação poluidora. Enfim, pessoal, o plano é um estudo ambiental que, além da apresentação do empreendimento, identifica os impactos gerados e suas magnitudes e das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas ambientais. Outro ponto importante de entender refere-se ao desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é cada vez mais o centro de preocupação e atenção do setor industrial,
Pesquisas mostram que indústrias implementam medidas de controle ambiental motivadas por adequação à legislação ambiental, imagem de mercado, redução do custo de produção. Hoje, a tendência é que ocorra a integração entre qualidade dos produtos industriais, segurança e meio ambiente. A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz, de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento, pessoal, que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi criada pelas Nações Unidas, para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Então, para ser alcançado o desenvolvimento sustentável, depende de planejamento, do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, que um dia acabam. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente, de certa forma, dentro desse processo econômico. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois ele leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. Vocês, enquanto técnico da área de meio ambiente, têm que ter clara essa visão, esse conceito em mente, até na hora de propor soluções, de estabelecer certas regras, se for um sistema de gestão ambiental no qual vocês estiverem trabalhando. O desenvolvimento sustentável, ele sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade. Se preocupa muito mais com a qualidade do que com a quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e aumento da reutilização e da reciclagem. Uma outra observação importante ser feita é que hoje se emprega muito o termo sustentabilidade, Mundialmente, a palavra sustentabilidade começou a ser propagada a partir da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em junho de 1972 em Estocolmo. A partir desse evento, que foi o primeiro encontro mundial promovido, que teve o objetivo de discutir assuntos relacionados ao meio ambiente, soluções para a preservação da humanidade, o conceito de sustentabilidade, ele passou a ganhar uma maior importância. No Brasil, a expressão sustentabilidade ela ganhou dimensões maiores após a realização da Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO, em 1992, no Rio de Janeiro. Na prática, a sustentabilidade ela está definida como a capacidade que o indivíduo ou um grupo de pessoas tem em se manterem dentro de um ambiente sem causar impactos a esse ambiente. Mas apesar da sustentabilidade estar associada diretamente ao meio ambiente e a tudo que envolve este meio, ela não está limitada somente a esta área. A sustentabilidade ela também está relacionada a outros setores da sociedade, como a economia, a educação, a cultura. A sustentabilidade ela está diretamente ligada ao desenvolvimento de vários setores da sociedade, sem que estes agridam o meio ambiente. E através da sustentabilidade, que os recursos naturais são utilizados de forma inteligente, são preservados para gerações futuras, sustentabilidade é nada mais nada menos que isso, é saber suprir a necessidade presente sem interferir nas gerações futuras. Um conceito correto e amplo de sustentabilidade está associado à ideia de soluções, caminhos e planos que busquem resgatar adoções de práticas sustentáveis na vida de cada pessoa e atingem uma melhora comum a todos, que é, na verdade, uma das suas funções enquanto técnico, analisar todo um processo com essa ideia de sustentabilidade. Contribuir com nossas vivências e experiências pessoais e repassar estas ao coletivo é um fator decisivo para possibilitar a prática da sustentabilidade. A adoção de práticas sustentáveis resulta, a médio e longo prazo, numa nova perspectiva de vida para nossos sucessores, e lhes garantirão a manutenção dos recursos naturais necessários para uma melhor qualidade de vida. A falta de conhecimento do ser humano em relação à sustentabilidade e ao que isto implica,
pode ter consequências catastróficas. Nos dias de hoje, é preciso que cada indivíduo ele tenha consciência de que é necessário se preocupar e cuidar do meio ambiente no qual ele vive. E para isso é preciso estar atento a cada atitude, repensar a forma como se vive dentro deste ambiente. A continuação e sobrevivência da raça humana ela está totalmente dependente da conservação dos recursos naturais, de nossas matas, florestas, rios, lagos e oceanos. Óbvio que indivíduo, né? Eu falo indivíduo, eu não me refiro apenas aos cidadãos comuns. Eu falo cidadãos comuns, aqueles que estão à frente de grandes empreendimentos, que estão aí atuando sobre o meio, que estão produzindo. E você, enquanto técnico, tem que ter essa noção para que você possa propor todas as propostas tenham essa visão de sustentabilidade. Então, temos que pensar, já que a questão é sustentabilidade, no sistema de gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental, SGA, na indústria, objetiva-se em estabelecer e manter a comunicação entre as partes interessadas, que podem ser internas e externas, determinar os requisitos legais e os aspectos ambientais associados ao processo industrial, estimular o planejamento ambiental e o ciclo de vida do produto, estimular prestadores de serviço e fornecedores a estabelecer o SGA. Então, pessoal, o sistema de gestão ambiental ele é um instrumento para alocar recursos e definir responsabilidades e também a contínua avaliação de práticas, procedimentos e processos com o objetivo de quê? De melhoria da qualidade ambiental. Inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento, práticas, procedimento e processos que permitam a implementação e continuidade de uma política ambiental. Os componentes básicos de um sistema de gestão ambiental são, entre outros, podemos considerar os indicadores de desempenho ambiental, que são parâmetros que fornecem informação a respeito de uma determinada atividade industrial ou não. Em geral, os indicadores ambientais permitem avaliar aspectos como consumo de água, consumo de energia elétrica, geração de resíduos. Temos a ISO 9001 é uma norma que especifica requisitos para uma gestão de qualidade e capacidade em fornecer de forma coerente produtos ou serviços que atendam às exigências dos clientes. É o que? A maneira mais eficiente do cliente externar, dos clientes externarem a qualidade do produto ou serviço. Pode ser entendida como um atestado, capacidade gerencial fornecida por um organismo idôneo ou independente. Temos também a ISO 14001, que é uma norma internacionalmente reconhecida que define o que deve ser feito para estabelecer um sistema de gestão ambiental, o SGA, efetivo. A norma é desenvolvida com o objetivo de criar o equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental. Pessoal, entender esses indicadores é situar um cenário onde temos as organizações, as empresas, que devem possuir responsabilidade social. Isso implica em um sentido de obrigação para com a sociedade de diversas formas, entre as quais a proteção ambiental, a preocupação que a sociedade vem demonstrando com a qualidade do ambiente e com a utilização sustentável dos recursos naturais tem se refletido na elaboração de leis ambientais cada vez mais restritivas, a emissão de poluentes, a disposição de resíduos sólidos e líquidos e a emissão de ruídos e a exploração de recursos industriais. Consideramos em tais exigências a existência de um mercado em crescente processo de conscientização ecológica, no qual mecanismos como selos verdes e normas, como a série ISO 14000, passam a constituir atributos desejáveis não somente para aceitação e compra de produtos e serviços, como também para a construção de uma imagem ambientalmente positiva junto à sociedade. Assim, a gestão ambiental no âmbito das empresas, ela deve significar, pessoal, a implementação de programas voltados para o desenvolvimento de tecnologias, a revisão de processos produtivos, o estudo de ciclo de vida dos produtos e a produção de produtos verdes, entre outros que buscam cumprir imposições legais e aproveitar oportunidades de negócios e investir também na imagem institucional. Podemos classificar e conceituar a gestão ambiental, de acordo com pesquisadores famosos, como um conjunto de técnicas e disciplinas que dirigem as empresas na adoção de uma produção mais limpa e também de ação de prevenção de perdas de poluição. O sistema de gestão ambiental ele deve envolver as seguintes áreas de atividades das empresas: elaboração de políticas, estratégia, auditoria de atividades, administração de mudanças e comunicação e aprendizagem dentro e fora da empresa,
A gestão ambiental, enfim, ela torna-se um importante instrumento gerencial para a capacitação e criação de condições de competitividade para as organizações, qualquer que seja o seu segmento econômico. Então, pessoal, fiquemos com esta última mensagem. Como regra geral, os problemas ambientais são atribuídos à complexidade dos processos industriais. O meio ambiente ganhou um novo enfoque. Deixou de ser apenas uma fonte de recursos a ser explorado pelo homem e é agora algo com valores intrínsecos inerentes às necessidades humanas. Pense nisso. Enfim, pessoal, foi um prazer estar com vocês, conseguir concluir essa etapa de estudo, todos juntos. Então, com isso, nós encerramos hoje o assunto dessa nossa videoaula. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui, hoje também no decorrer desse período de estudo. E lembrem-se de acessar a sala virtual, continuar participando, postando as suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Desde já agradeço e desejo sucesso para cada um de vocês, que em breve serão técnicos formados na área de meio ambiente. Um abraço a todos.